agradecendo a presença de todos os irmãos presentes, todos os irmãos encarnados e todos os irmãos desencarnados que se juntam para participarem desta comunhão, que é uma reunião em busca de uma melhoria interna, não somente nossa, mas de todos aqueles que nos cercam, porque nós melhorando, nós conseguimos passar esta energia positiva de renovação, de conhecimento, mas não com soberba, e sim com muita humildade, porque através de nosso exemplo, nós conseguimos fazer com que os nossos irmãos mais próximos vejam e percebam que o que dá certo para nós também pode dar certo para eles. E assim a gente vai alimentando esta corrente de pensamentos positivos, de atos positivos, que nos levam sempre em uma só direção, que é em direção ao nosso Pai Maior. Agradecemos a todas as equipes espirituais que nos dirigem e que nos orientam, a todos os trabalhadores dos mais variados grupos que participam das nossas reuniões, dos ouvintes, enfim, de todos que interagem visivelmente e no invisível também. Com este Pai Nosso, nós damos por aberto os nossos trabalhos da noite de hoje. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos vocês, e dando prosseguimento, passo a palavra à nossa querida palestrante, a Sissuana. Boa noite a todos. É com um prazer muito grande, uma satisfação, e com o coração aberto, nesse momento, eu aproveito a agradecer a espiritualidade amiga que nos preparou, que preparou essa casa, o ambiente de cada um para nos receber, a Casa do Rio, que nos provoca, dando essa oportunidade de falarmos aqui, estudarmos, porque quando a gente se dispõe a falar um pouquinho, sempre vem momentos, uma provocação de momentos de reflexão, momentos de análise, desde a escolha do tema e escolher o processo todo de como a gente vai falar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sissuana, eu procuro estudar a doutrina e, de vez em quando, apoiar o trabalho do GEA Casa do Rio e também da Casa Espírita Caminho da Nova Era, que está em processo de consolidação, de estruturação. Bom, o desafio é grande, né? Eu me propus a refletir hoje sobre como falar com Deus. Então, eu vou compartilhar aqui algumas telas para que a gente possa dar um rumo nessa nossa conversa. Acho que já está compartilhando. Só um minutinho aqui. Bom, acho que já compartilhou. Bom, como falar com Deus? E aí vem a pergunta. Antes de falar com Deus, quando pensei nesse tema, me lembrei de uma passagem numa palestra
que um rapaz perguntou para o palestrante: mas e Jesus existiu mesmo? Ou é a história, capítulo da Bíblia? E o palestrante olhou para aquele participante e disse assim: se Jesus não tivesse existido, não teríamos o Natal, não teríamos a Páscoa, não teríamos outros registros da presença dele, e em especial do amor ao próximo, que se perpetua ao longo dos milênios. Por quê? Porque todos nós sabemos que uma mentira, logo, ela cai no esquecimento, logo vem e ela morre. Mas a verdade é aquilo que prevalece. Porque ela, cedo ou tarde, a verdade se sobrepõe e ela aparece. Então, Jesus é a nossa grande verdade, é o nosso caminho. Tá, mas o desafio de hoje é como falar com Deus. Durante a nossa vida, nós temos diversas, inúmeras indagações, especialmente quando nós nos identificamos com uma religião, com um credo, nos deparamos com o questionamento: quem é esse Deus? Como que nós podemos falar com ele, esse Pai maior? E um outro desafio: será que eu sou digno de me dirigir a ele? Algumas religiões compartilham isso, estimulam isso. Outras buscam interlocutores. Mas a presença do Altíssimo, ela é sempre na nossa vida. E aí, a ideia de como se aproximar dele, normalmente, quando nós fazemos uma trajetória, buscamos uma caminhada de fé, nós buscamos e conversamos, nos aproximamos de Deus pela Bíblia, pelo Evangelho, também em uma música, em momentos que nós nos dirigimos aos céus e também dizemos: meu Deus! E quando a gente faz essa exclamação, normalmente são em momentos que nós estamos passando por angústias, dor, medo. Mas e por que nós nos vinculamos e nós vamos a Deus, vamos buscar a Deus diante de situação de aperto, de angústia? Por que é Deus que nós buscamos quando a gente não tem mais saída? E a resposta está na relação de pai e filho. Nós somos filhos do Onipotente, dessa energia maior, regedora do universo, o nosso Pai. É por isso que nós o chamamos de Pai. E nós temos aqui no nosso mais íntimo, no nosso espírito, nessa essência, esse mistério que é o Pai. E aí, claro, como todo filho, é da nossa natureza que nós nos voltemos imediatamente a quem nos segura. Filho busca o Pai, consciente ou inconscientemente. Então, é esse o motivo que na hora, quando a gente não tem mais saída, é a Ele. Mas se a gente lembra dele nesses momentos, como é que estão nossas escolhas? Quando a gente para pensar o momento que a gente está vivendo, onde tudo nos desloca a atenção. Muitas pessoas com dificuldade de concentração, não conseguimos sequer ler um livro. Agora, na pandemia, é uma coisa interessante. Nós estamos reclusos, mas quantos livros nós já lemos? Quantos livros você já leu? Quantos livros, no momento dessa parada, desse isolamento, a gente passa a maior parte do tempo despejando a nossa energia em coisas que quizás merecem toda essa atenção.
especialmente buscando notícia ruim, buscando outros focos, sabendo de tragédias, e as redes sociais passam a ser a nossa maior fonte de informação. Também é um foco de exibicionismo, fofoca, entretenimento. E isso sim é o que tem interferido no nosso tempo para a gente meditar, refletir, raciocinar e orar. E aí? Como que nós podemos resgatar e fazer com que a oração, a nossa conversa com o nosso Pai, seja mais próxima? E a grande mensagem vem de Jesus, que, através de Mateus, deixou registrado a passagem: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará plenamente. Jesus recomendou essa receita de como que a gente pode falar, né? Mas e como é isso? Como entrar nesse quarto? Como fechar essa porta para poder falar com Deus? Se nós olharmos por um sentido figurado, nós precisamos encontrar essa porta. Mas se nós nos aproximarmos na passagem registrada da Bíblia, o procedimento para falar com Deus também está na passagem de Coríntios, no 3,16, que diz assim: vocês não sabem que são moradas de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Mais um alerta, né? E aí, onde é que está, então, essa resposta? Ela está bem aqui dentro, porque se a gente observar o nosso corpo físico como uma casa, tal qual uma casa, nós temos compartimentos, sejam eles físicos, o corpo, os nossos órgãos, ou também os psicológicos, ou seja, aqueles ligados aos sentimentos, onde nós temos as nossas inquietudes, as nossas angústias, o que nos causa desatenção, os sentimentos que a gente tenta modificar, a raiva, o ódio. E de que forma, então, nós vamos interpretar essa porta que Jesus se refere? O jeito mais fácil é fazer com que essa porta seja a nossa mente. E aí a mente também nos leva para a ciência, né? Analisar a nossa mente, nós vamos também para a compreensão do que a psicologia diz. E Freud mostrou para nós que nós temos 3 divisões: o ego, o superego e o id. O ego é a nossa consciência. O superego seria a nossa consciência moral, ou os princípios sociais, ou aquilo que nos são proibidos. E nos primeiros anos de vida, são as introspecções que modificam e acompanham a nossa vida inteira, a ética e a moral. E o id são os nossos impulsos. E esses múltiplos impulsos, eles acabam nos levando para o prazer. E essa é a nossa porta, sempre aberta. Se nós deixarmos ela incontinente, ou seja, buscando aquilo que alimenta somente a nossa satisfação e o prazer, como comer, beber, dormir, assistir televisão, nos ligarmos aos celulares, às informações da mídia, nós abrimos as fragilidades e nos distanciamos. E aí vem nosso irmão mais velho, Jesus, que conhece essa nossa fragilidade e já tinha essa consciência quando nos deu
a oportunidade de estar aqui, dando exemplos para nós, e nessa infinita sabedoria, sabendo que a crosta terrestre, que ele tinha vindo no momento inicial e que havia alguns passos no processo evolutivo, ele nos ensinou que para falar com o Pai, aquele Pai que o assegurava, nós precisamos nos aquietar, nós precisamos silenciar essa mente, esse turbilhão, acalmar o nosso coração, nos afastar das energias latentes, desgovernadas que nos rodeiam e entrar no nosso secreto. É assim que nós vamos entrar naquele quarto, olhar para o nosso íntimo, esquecer de todo o universo, todo o ambiente externo e concentrar na nossa existência como ser humano. Nos colocarmos como pequenos, como falhos, seres que ainda engatinham na infinita evolução. E também é esse momento quando a gente entra no nosso secreto, é onde a gente vai falar primeiro com a gente mesmo. Nós vamos rasgar aquele nosso ser, tirar a nossa máscara para nós mesmos e, sem maquiagem, podermos refletir sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos, sobre a nossa moral e sobre a nossa ética. E aí, fecha essa porta do quarto e nos concentrar na oração, colocando a nossa energia na presenciologia do momento e não permitir que nada atrapalhe isso. Ou seja, nos colocar em secreto para falar com Deus, fechar a porta desse quarto, nos encerrar em nós mesmos, fazendo com que nós possamos sintonizar, pois a sintonia com o Pai é o primeiro caminho para falar com Deus. Falar com o Pai que está nesse secreto. O que é isso? Nada mais é do que buscar uma conexão que está guardada no nosso lugar mais oculto. Muitas e muitas vezes que nós ignoramos, mas está sempre presente. Que nós, às vezes, não percebemos, ou deixamos que o dia a dia nos faça desligar e não lembrar disso. E sabe, ele age no secreto, mesmo que nós não consigamos enxergar, mesmo que nós só o busquemos nas dificuldades, a hora que a gente diz, meu Deus, o que eu faço? É porque ele está sempre presente. Ele habita em nós. Ele nos observa e sempre está pronto para nos acolher. Ele está nos esperando, emanando amor em todas as nossas atitudes, sendo ela positiva ou negativa, nos dando uma chance. É por isso que a gente afirma, e a doutrina sempre nos lembra disso, de que Deus é misericordiosamente bom, infinitamente bom, pois Ele está sempre pronto, independente das nossas escolhas, a nos dar uma nova oportunidade. E aí, junto a Ele, nós temos sempre um banquete de luz. Porque essa luz que troca de energia com esse Pai, quando a gente entra em oração, quando a gente consegue fazer essa sinergia, nós podemos ver que Ele é maravilhoso, e aí a nossa alma se desvenda e encontramos a paz de espírito. Como é bom, né? Ter essa intimidade com Deus, sentir que o nosso respirar é o sopro da vida, que Ele nos doa constantemente e que mesmo diante de
tanta negação religiosa, de tanto materialismo que está ao nosso redor, nesse momento especial, né, agora na pandemia, que ter esse banquete é quando a gente pode mergulhar no colo desse Pai e poder se sentir pleno, confiante e seguir na caminhada. É o melhor encontro, é o verdadeiro farfalhar de luzes na nossa vida. Mas aí, a gente também tem que lembrar que o nosso irmão mais velho alertou que para chegar no Pai é preciso passar no Filho. Ele, através de João, diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra dúvida, será que nós não podemos falar direto com o Pai? Mas não foi isso que Jesus quis nos dizer. Porque isso, se a gente pensar assim, nós estamos olhando de forma muito rápida. Mas se a gente parar um pouquinho e olhar com um pouquinho de inteligência, de raciocínio, fazendo aquela fé raciocinada, o que Jesus quis nos dizer é que para nós entrarmos em sintonia com Deus, nós ficarmos de bem com o Pai, Ele é o nosso exemplo. É o nosso irmão mais velho que nos ensina essa caminhada, esse melhorar, esse repaginar da nossa vida e como dar conta das nossas más inclinações para se aproximar cada vez mais do Pai. E assim, como Jesus que veio até nos ensinar, veio até nós nos ensinar não só com palavras, mas ele veio mostrando e como que ele nos encaminhou para segui-lo. Primeiramente, que nós devemos amar o próximo, que nós devemos respeitar cada ser com suas diferenças. Cada um pensa de forma diferente, age de forma diferente. Ele também nos lembrou e nos ensinou que a verdadeira felicidade não é daqui. Não adianta buscarmos os prazeres fúteis, essa ânsia de ser feliz, de que nós temos que ter sucesso, que nós temos isso, aquilo. Não é esse o caminho para chegar. Mas, para que nós possamos caminhar e nos melhorarmos, nós precisamos da labuta diária, trabalhar com essas nossas más inclinações. E sempre, o melhor caminho, a regra, e a melhor religião, inclusive, é a do amor. Se nós pudermos ser bons imitadores do Cristo, certamente estaremos de mão dadas com Jesus e com nosso Pai. Mas a pergunta que começou é: como falar com Deus? E aí, repensando tudo isso que nós já dissemos, nós precisamos ter com Ele uma conversa franca. É o mesmo que nos dispormos para visitar um Pai amoroso. Como é que nós vamos até nosso Pai? Não é daquela forma, buscando conselho, buscando um abraço no olhar. E depois que a gente recebe aquele aconchego, a gente abre essa porta, a gente sai daquele quarto e encontra aquela sensação de ressuscitamento, de estar pronto para a nossa caminhada. A cada momento que a gente vai para o nosso secreto e faz a oração verdadeira, não a ladainha, não aquela reza pronta, pura e simplesmente,
mas fazermos um contato direto com o Pai, quando a gente consegue encerrar esse contato, nós saímos melhores, porque aquela chama de luz, aquela chuva de energia, nos transforma. E aí, nós temos que pensar como nós encontramos Deus no nosso dia a dia. De que forma que Deus aparece no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente passa por situações, ouve uma mensagem, recebe um pensamento, às vezes para pensar, muitas vezes nem tanto, mas eu vou chamar a atenção de algo que, através de uma música, que certamente todos nós já ouvimos, e nos encantamos com a balada, com a batida, e sem reflexão. E essa música que eu escolhi para lembrar, ela trouxe para nós, ela traz uma melodia gostosa e nos ensina a transpor e nos conectar. Porque nós estamos sempre, assim, tão preocupados, e nessas músicas que existem por aí, a gente repete na balada e não percebe o impacto que ela causa. Da mesma forma que essa música tem o lado bom, algumas outras nem tanto. Então, é bom a gente, quando for ouvir uma música, prestar atenção na letra e não se deter apenas no balanço, que é agradável, porque nós nos aliamos com as energias que elas nos trazem na repetição, tanto para o bem quanto para o mal. E a música que eu trago aqui, ela foi escrita pelo Gilberto Gil, e ele relata que quando ele escreveu essa música, ele estava aproveitando o sol maravilhoso da Bahia, teria feito essa música para Roberto Carlos, que desistiu de gravar, e assim ele próprio gravou. Como os direitos autorais não nos permitem reproduzi-la, eu vou conversar sobre ela, com cada um. E ela diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Eu tenho que apagar a luz. Eu tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. Ter a alma e o corpo nus. É interessante. Essa primeira parte mostra que é um mergulho em si mesmo. É tirar, quando fala em tirar a gravata, a mensagem que nós podemos tirar daí é tirar as nossas amarras, tirar o que nos coloca em imagens externas, os sapatos que nos prendem, largar os receios, os desejos, aquilo que muitas vezes a cobiça que nos move, e perder a conta. É parar de ser tão materialista, será? Ter as mãos vazias é nos abrir. Quando estamos com as mãos vazias, nós estamos dispostos a receber.
tirando as máscaras. E aí vem a segunda parte, que nos alerta e nos ensina. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos, suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Essa parte da música lembra bem o que a doutrina nos ensina, de que nós precisamos entender as nossas dores, de que o nosso pão que o diabo amassou é aquela expressão de que é passar a enfrentar as dificuldades. Tenho que virar um cão, ou seja, é me proteger. Lamber o chão dos palácios, dos castelos, é aceitar com humildade. Tenho que me ver tristonha, não esperar que eu vou ser feliz sempre. A felicidade não é desse mundo. Eu estou aqui para ter momentos de alegria, porque a felicidade eu vou encontrar lá no Pai. Tenho que me achar medonho. E apesar desse meu tamanho, ou seja, apesar do mau tamanho, apesar de eu não estar de acordo com tudo isso, me alegrar é a humildade, é a resignação, é a resiliência que precisa estar junto de cada um de nós. E a terceira parte dessa música diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar-me nada do que eu pensava encontrar. É o terceiro recado, de que nós precisamos soltar as amarras, nos encontrarmos na fé. Fé, o que é fé? É a consciência, é um relacionamento, porque eu tenho que, para ter fé, eu tenho que acreditar. Eu sempre digo, quando me perguntam sobre a fé, ela é confiança. E a referência que eu gosto de fazer é que, quando a gente entra num avião, a gente imagina ou não que esse motorista, que esse piloto, tenha todas as habilidades e vai saber agir dentro de qualquer problema, não é? Isso é confiança. E com o Pai que rege a nossa vida, por que a gente tem, às vezes, a pretensão, a prepotência de que nós somos donos do nosso caminho? Nós somos donos das nossas escolhas. O livre-arbítrio é uma opção, é uma oportunidade que nos é dada para escolher qual o caminho que nós vamos chegar lá onde está a nossa morada. Mas, acima de tudo, a fé no Altíssimo, a fé nesse Pai amoroso, exige que a gente se aventure, que a gente possa subir aos céus sem corda para se segurar. É a confiança, é a relação estabelecida junto ao Pai, para poder dizer adeus, caminhar decidido. Essa estrada que está delineada na nossa
nossa etapa evolutiva. A nossa vida é uma só, com várias etapas, e quando a gente se conecta com o Pai e segue o caminho do nosso irmão mais velho, a gente vai pela estrada, porque muitas vezes nos acomete inúmeras situações que a gente não é capaz de compreender. A gente tem audácia de reagir porque queria desse jeito, mas ao final a gente sabe que a estrada não é aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente colhe em cima de um projeto muito maior. E aí, pensando nesse propósito, em tudo que a gente conversou nesses pontos de conexão, qual é a melhor forma de nós nos conectarmos? É marcar um encontro. É fazer da nossa vida um cozimento de todos aqueles pontos que o nosso grande irmão nos ensinou. E assim eu encerro hoje pedindo sugerindo para que cada um possa ouvir essa música e refletir um pouco sobre ela. Ela está disponível, ela faz parte das nossas escolhas, mas a gente não para pensar o quão profunda a mensagem e o quanto ela tem a ver com a nossa fé. Desejando uma noite cheia de muita luz, uma semana iluminada. Eu agradeço ao grupo da Casa do Rio, mais uma vez, pela grande oportunidade de estar junto a vocês. Vamos fazer a nossa conexão com o Altíssimo e falar com Ele da melhor maneira, abrindo o nosso coração. Gratidão. Muito obrigado, Cessuana. Muito boa a tua palestra. Que cada um consiga, estabelecer essa conexão da melhor forma possível. Dando continuidade, eu tenho uma oração. Eu sempre gosto quando termina uma palestra, eu gosto de fazer uma oração. Então, devido a toda essa problemática que a gente vem enfrentando, não só devido ao Covid, mas devido a todas essas mazelas que o nosso planeta vem passando, nas mais diferentes faixas energéticas, vamos dizer assim, não só na faixa energética nossa dos encarnados, mas dos desencarnados também. Eu gostaria de aproveitar esse momento em que a nossa energia está pulsante devido a essas palavras da Cessuana, desta conexão que automaticamente nos impulsiona para o alto, nos impulsiona para a gente falar com Deus. Mas também Jesus disse, vós sois deuses. Cada um de nós é uma parte, é uma partícula, é uma centelha divina. Então nós temos força. Nós temos força para o bem, mas também temos força para o mal. E isso é uma questão de livre-arbítrio de cada um. Logicamente, nós temos a nossa escolha. Nós
comungamos com o bem. Nós queremos não somente o bem nosso, mas queremos o bem do nosso próximo. Queremos o bem do nosso inimigo, porque transformando o nosso inimigo em nosso amigo, todos nós ganhamos. Então, eu tenho uma oração aqui, que é uma oração da cura, que é do Dr. Manuel Dantas. Ele é nascido no século XIX, nascido no século XVIII, em 1867. E ela diz o seguinte, eu gostaria, se possível, todos acompanhassem, porque esta energia que nós vamos gerar, não só para nós vamos expandi-la para que ela atinja e ela abranja todo o nosso planeta. Pois da mesma forma que o nosso grupo está reunido agora, tantos outros grupos também estão. Então, esta energia será infinitamente multiplicada, pois todos, indistintamente, que vibramos na mesma sintonia, estamos interligados neste momento. Então, a força energética que isto vai ter é fantástica. E podemos nos curarmos e podemos auxiliar a curar tantos outros. Então, eu pediria que cada um de vocês acompanhasse mentalmente esta oração, por favor. Pai Celestial, que habitais o meu interior, impregna com a tua luz vital cada célula de meu corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte de meu ser. Na minha verdadeira realidade, como filho de Deus perfeito que sou, não existe doença. Por isso, que se afaste de mim todo o mal, todos os bacilos, micróbios, vírus, bactérias e vermes nocivos, para que a perfeição se expresse no meu corpo, que é templo de divindade. Pai, teu divino Filho Jesus disse, pedi e recebereis, porque todo aquele que pede recebe. Portanto, tenho absoluta certeza de que a minha oração da cura já é a própria cura. Para mim agora, só existe esta verdade, a cura total. Mesmo que a imagem do mal permaneça por algum tempo no meu corpo, só existe em mim agora a imagem mental da cura e a verdade da minha saúde perfeita. Todas as energias curadoras existentes em mim estão atuando intensamente como um exército poderoso e irresistível, visando os inimigos, fortalecendo as posições enfraquecidas, reconstruindo as partes demolidas, regenerando todo o meu corpo. Sei que é o poder de Deus agindo em mim e realizando o milagre maravilhoso da cura perfeita. Esta é a minha verdade mental. Esta, portanto, é a verdade do meu corpo. Agradeço-te, ó Pai, porque tu ouvistes a minha oração. Dou-te graças com toda alegria e com todas as forças interiores, porque tua vontade de perfeição e saúde aconteceram em mim, em resposta ao meu pedido. Assim é e assim será. Que assim seja. Agradecemos, nós da Casa do Rio, a presença de todos vocês. Mais uma vez, Sessuana, muito obrigado pela tua participação e esperamos poder contar contigo novamente. Que tenhamos uma excelente semana, nós, nossas famílias, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos inimigos, enfim, todos, indistintamente. Que a paz, o amor
e as bênçãos de nosso Mestre Maior estejam sempre conosco. Que assim seja. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Muito obrigado a todos e uma boa noite.